As vastas montanhas geladas de Friedland, onde a neve cai incessantemente e o vento uiva como uma assombração, um grupo de exploradores se aventurou em busca de uma vila perdida. Entre eles estava Mateus, um homem corajoso, porém cético, que não acreditava nas antigas lendas locais. Os moradores sempre falavam de um mal que rondava a neve em noite de lua cheia, mas ele zombava da superstição. Não passa de histórias para assustar turista, dizia, enquanto o grupo avançava com dificuldade por um mundo interminável de neve. No terceiro dia de expedição, o grupo parou para montar acampamento em um vale silencioso. As árvores cobertas de gelo pareciam espreitar como sentinelas fantasmagóricos. Durante a noite, enquanto todos tentavam dormir, um uivo profundo rasgou o silêncio. Mateus acordou, sentado na sua barraca, o coração batendo forte. Algum lobo? Murmurou, embora algo naquele som o fizesse sentir um medo irracional. De repente, o silêncio voltou. Mateus pegou a lanterna e saiu para checar. As luzes do acampamento estavam apagadas e ele percebeu algo estranho. Pegadas enormes, muito maiores que de qualquer animal conhecido, circundavam as barracas. Quando ele seguiu as marcas, encontrou o corpo de um dos colegas, destroçado, o sangue contrastando com a neve branca. "Meu Deus!" murmurou paralisado. Antes que pudesse reagir, um som gutural soou às suas costas. Ele virou-se lentamente e viu a criatura. Um lobisomem gigantesco, com um pelo acinzentado como a própria neve e olhos vermelhos que brilhavam no escuro. A boca da criatura gotejava sangue fresco e ela rosnava como se estivesse prestes a atacar. Mateus correu o mais rápido que pôde, seus pés afundaram na neve enquanto a fera perseguia. Seus passos pesados e rápidos se aproximando. O frio queimava seu rosto, mas o pavor o impulsionava. Ele conseguiu chegar a uma cabana abandonada no topo do vale e trancou a porta com um pedaço de madeira. Lá dentro, ele ofegava, tentando se acalmar. O silêncio foi quebrado por batidas violentas na porta. Cada impacto fazia as paredes tremerem, e Mateus sabia que a porta não aguentaria muito. Ele pegou um machado velho que encontrou no canto da cabana e ficou parado, esperando. "Você não vai me pegar", murmurou, suando, apesar de frio. A porta explodiu em uma chuva de farpas e o lobisomem entrou. Sua respiração pesada congelava o ar ao redor. Mateus gritou e atacou com o machado, acertando a criatura no ombro. O lobisomem rugiu, derrubando-o no chão com um único golpe. A última coisa que Mateus viu foram os olhos vermelhos se aproximando, seguidos pelo som de dentes rasgando a carne. Dias depois, os corpos dos exploradores foram encontrados congelados, espalhados pela neve. Mas ninguém jamais encontrou rastros do lobisomem. A única pista eram as pegadas gigantescas, que começavam no vale e desapareciam na tempestade. Os aldeões de Friedland apenas repetiram, como sempre. Na neve, a fera espreita, e aqueles que duvidam nunca voltam. Boa noite. Era uma noite abafada na fazenda Montes Escuros, uma propriedade antiga isolada no interior. Joaquim, o dono da fazenda, trabalhava no celeiro junto com seu filho mais velho, Miguel. Quando o gado
começou a berrar desesperadamente no pasto. Deve ser uma onça, murmurou Joaquim, pegando sua velha espingarda. Miguel, pegue a lanterna e venha comigo. Pai e filho atravessaram a trilha de terra batida em direção ao curral, mas, ao se aproximarem, sentiram o cheiro pútrido de carne podre no ar. A luz da lanterna revelou uma cena aterradora: uma vaca completamente destroçada, suas entranhas espalhadas pelo chão e, ao lado, pegadas enormes. Parecia patas de lobos, mas eram descomunais. Isso não é uma onça, sussurrou Miguel, engolindo em seco. Um uivo longo e grave ecoou pela escuridão, fazendo os corações dos dois dispararem. Joaquim segurou firme as espingardas. Os olhos vasculhavam ao seu redor, mas não via nada. Apenas o silêncio mortal. De repente, algo se moveu rápido demais. Uma sombra saltou sobre a cerca do curral com um estrondo. Quando a lanterna finalmente iluminou a figura, Miguel gritou. Era um lobisomem. Uma criatura grotesca, com pelos negros, olhos amarelados brilhantes e dentes afiados reluzindo na luz. Ele rosnava baixo, como se estivesse se divertindo. Joaquim disparou. O tiro fez a criatura cambalear, mas ela não caiu. Pelo contrário, ergueu-se lentamente, soltando um uivo de dor e fúria. Corre, Miguel, vá para casa, gritou Joaquim recarregando. Miguel correu em desespero, ouvindo os passos pesados e os gritos abafados do pai atrás deles. Quando chegou na casa, bateu a porta e trancou-a, respirando ofegante e em silêncio. Ele espiou pela janela na penumbra. Não viu a silhueta do lobisomem caminhando lentamente na direção da casa, arrastando algo no chão. Seu coração parou quando percebeu que era a espingarda do Joaquim, retorcida como um graveto. A porta da frente tremeu violentamente. A criatura estava tentando entrar. Miguel agarrou uma faca de cozinha e correu para o segundo andar, onde se escondeu no armário. Lá dentro, ele podia ouvir o barulho de madeira se partindo e o rosnado do monstro se aproximando. O silêncio voltou. Miguel segurou a respiração. Então, a porta do armário se abriu de uma vez só, revelando o lobisomem. Seus olhos amarelaram, encararam o garoto, e antes que Miguel pudesse gritar, a fera avançou. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa de Joaquim, reduzida a escombros. Sangue, manchas nas paredes e havia pegadas enormes espalhadas pelo chão, desaparecendo em direção à floresta. Dizem que, nas noites de lua cheia, a fazenda Monte Escuro ainda é visitada por uivos ensurdecedores. Poucos ousam passar perto, e aqueles que o fazem garantem que podem ver olhos amarelados brilhando na escuridão, observando, esperando pela próxima vítima. Boa noite. Em uma pequena vila, cercada por uma floresta densa e montanhas sombrias, vivia André, um caçador experiente. As histórias de lobisomem sempre foram sussurradas pelos moradores mais velhos, mas eles as desprezavam como lendas para assustar crianças. Certa noite, durante a lua cheia, um uivo terrível cortou o silêncio. André estava em casa, limpando sua velha espingarda, quando ouviu gritos desesperados vindo em direção da floresta. Sem pensar duas vezes, ele pegou a sua arma e correu em direção ao som.
Quando chegou à clareira, encontrou sangue espalhado pelo chão e o corpo de um jovem lenhador, completamente mutilado. Uma sensação gélida percorreu a sua espinha. Então, ouviu galhos estalando atrás dele. Virando-se, deu de cara com uma criatura colossal, um lobisomem de olhos vermelhos, com brasas e dentes afiados gotejando saliva. André disparou, mas o monstro desviou com agilidade impossível. Ele começou a correr em direção à vila, ouvindo as passadas pesadas do lobisomem logo atrás. Cada uivo parecia vibrar dentro do seu peito, aumentando ainda mais o pavor. Ele tentou se esconder em uma cabana abandonada próximo, respirando com dificuldades, o coração a ponto de explodir. O silêncio durou apenas alguns segundos. A porta rangeu lentamente e a criatura entrou. Sua silhueta deformada pela luz da lua. André ergueu-as espigada mais uma vez, mas antes que pudesse atirar, o lobisomem soltou sobre ele. A dor foi indescritível. Dentes rasgando carnes, garras perfurando seu peito, enquanto sua visão se turvava e a vida se esvaía do seu corpo. Quando ela conseguiu olhar para a criatura, seu rosto de lobo se aproximou lentamente do dele e então sussurrou, com a voz gutural e cruel: "Você nunca deveria ter vindo até aqui." Na manhã seguinte, os moradores encontraram a cabana coberta de sangue. Não havia sinal de André, apenas pegadas monstruosas, desaparecendo na floresta adentro. Na vila, as histórias de lobisomens ganharam novas forças, e todos passaram a evitar a floresta durante as noites de lua cheia. Dizem que, até hoje, é possível ouvir o eco dos uivos nas montanhas. Alguns acreditam que André foi devorado, outros dizem que ele se tornou um deles, uma fera condenada a vagar para sempre sob a luz da lua. Boa noite.